Ok, Yuri, obrigado. Só aguardando aqui só mais um instantinho, só para o pessoal começar já entrar. Aliás, já está entrando aqui, estou acompanhando. Só um minutinho, vamos entrar aqui na página, deixa já tudo certinho para a gente começar a nossa live de hoje. Vamos lá, o pessoal já entrando aqui. O pessoal que já entrou, pode mandar um boa noite para a gente, já deixa um boa noite lá no comentário, curte aí, compartilhe com seus amigos, tema bastante relevante hoje para a gente. Aliás, todos os temas aqui do nosso Five Live são relevantes para a sociedade nesse momento. É isso que a gente vem buscando, levar informações funcionais durante todo esse período de pandemia, tudo o que está acontecendo e o que a gente consegue fazer para resolver os mais diversos problemas, né? Hoje, dia 12 de junho de 2020, dia lindo hoje, céu aberto. Eu não vi uma nuvem hoje, graças a Deus, que dia lindo, assim, é muito bom para iluminar também esse dia 12 de junho, que é dia dos namorados, desejar em nome aqui da FAB um feliz dia dos namorados para todos que se amam, né? Antes de anunciar aqui já a nossa live, eu vou falar só sobre o nosso vestibular da FAB, que esse ano está sendo diferente, né? Diante aí da pandemia, não podemos fazer o nosso vestibular tradicional, então a gente vai fazer o vestibular digital, né? O que é o vestibular digital? Você vai fazer sua prova 100% online, na hora que você quiser, e a sua nota, o melhor de tudo é que vale desconto de até 100%. É só se inscrever, inscreve no site vestibularfab.com.br. Os cursos são para os cursos presenciais, tá? Com aulas remotas aí nesse período e com professores ao vivo enquanto você estiver em casa. Enquanto a gente não puder voltar aqui para a faculdade, a gente vai estar fazendo de forma 100% online. Pessoal extremamente já adaptado, todo mundo se adaptou a esse novo momento e isso que é bom, porque estamos vivendo um novo mundo e é isso que a gente precisa, ser resilientes e aproveitar esse momento aí para crescer, né? Então vamos lá, iniciando aqui a nossa Fab Live. A gente vai falar hoje como a questão como o confinamento aí tem provocado aí, a pandemia ela tem provocado com essa questão do confinamento, tem mexido bastante aí na questão das estatísticas de violências domésticas, gente. Assunto aí bem relevante nesse momento contra crianças e adolescentes. A gente vai falar sobre a atuação aí do Conselho Tutelar, a gente vai falar sobre a parte o que é a violência doméstica, quais as modalidades que compõem essa questão da violência, os tipos mais comuns, tudo isso e muito mais com a conselheira tutelar daqui de Bertioga. Vou dar uma boa noite para Michele Russo. Tudo bom, Michele? Seja bem-vinda. Primeira live, a gente nunca esquece, hein? Olá, boa noite a todos. É isso mesmo. Então, é a primeira, mas vai ser importante. É um assunto muito bom para o momento, né? Para a gente esclarecer algumas dúvidas aí também. Obrigada pela oportunidade. Legal, a gente que agradece. Vou convidar os nossos mediadores de hoje, eles que vão tocar esse assunto, começando pelas mulheres, vamos começar pela coordenadora do curso de Pedagogia da FAB, nossa queridaça Paulinha Duarte. Tudo bom, Paula? Como é que tá? Seja bem-vinda. Mais uma. Mais uma. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Michele. Boa noite, Paulo. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live aí, né? Pelo Facebook, pelo Instagram. É uma temática muito importante e, assim, tenho certeza que vai ser de grande relevância para todos nós, né? Não, com certeza. Obrigado, viu, Paulinha? Também agora convidar aqui, dar uma boa noite para o vice-diretor aqui da FAB, coordenador do curso de Direito, o professor Paulo Rufino. Tudo bom, professor? Como é que tá? Sexta-feira boa? Tudo bem, Guilherme? É uma sexta-feira com um dia bonito, ensolarado, né? Um diazinho inspirador aí para o Dia dos Namorados. Então, acho que é um dia legal para a gente discutir um pouco sobre família, relações familiares e deixar também os parabéns a todos os namorados. Ela vai morrer de vergonha, mas um beijo para minha eterna namorada, a professora Thais. Falei para ela que eu ia fazer isso, minha sincera homenagem. E na pessoa dela, a todos os casais e todos os namorados, maridos e, enfim, todas aquelas pessoas que se amam. Né? Eu vi que ela compartilhou uma mensagem que eu achei interessante, que a mensagem falava mais ou menos assim: se você não pode divulgar ou falar em público sobre o seu amor por conta da sua família, saiba que toda forma de amor é importante e que o seu amor é importante. Eu achei isso muito tocante, porque é isso mesmo. A gente vive
num mundo que nos dita muitas regras e que nos oprime dos nossos sentimentos, né? Então, acho que a mensagem mais importante é essa, que seja um dia maravilhoso para a gente lembrar que o que importa realmente é o amor, né? E quem se ama não tem que ter vergonha, não. Esquece que a sociedade é um mero detalhe da nossa vida. A gente faz parte da sociedade, mas o que importa é aqueles que estão junto da gente, próximo da gente. Um beijo para Legal. todos. Legal, obrigado, Paulo. É o seguinte, pessoal, os alunos aqui da FAB, que a gente fala isso daí todas as lives, porque tem muitas vezes o pessoal que acabou não assistindo outras, então a gente costuma só dar esse toque para vocês, que é com relação a todas as lives da FAB, eles valem como atividade complementar, tá, gente? Então é só você curtir aqui a nossa página, compartilhar em modo público para a gente ver depois, conseguir identificar quem foi, né, diante dos requisitos, e depois fazer o relatório e enviar aí para a coordenação para fazer a validação, tá? Todas as lives, todas que a gente faz daqui para frente, o pessoal das que teve e as daqui para frente, todas estão valendo, que é uma forma que a gente encontrou de ajudar vocês também na composição dessas atividades aí para completar a carga, tá bom? Vamos lá, então, iniciando. Vou passar a bola aqui, professor Paulo, professora Paula. Michele, muito obrigado aí pela sua participação. Vai colaborar bastante aqui com a gente, tá bom? Obrigado, gente, e boa live. Obrigado, Guilherme. Michele, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Paulinha, também obrigado por mais uma vez estar participando aqui com a gente. Acho que é um tema bem amplo, bem interessante, mas acho que a gente poderia começar a nossa conversa, a Michele contando um pouco para a gente sobre o Conselho Tutelar, a atuação do Conselho Tutelar, né? Quais são as funções do Conselho Tutelar e a importância, né, da atuação do Conselho, que eu acho que isso é muito importante, as pessoas conhecerem um pouco o trabalho aí do Conselho Tutelar e a importância que esses profissionais têm aí no cuidado e no zelo aí dos nossos jovens e das nossas crianças. Boa noite, Michele. Boa noite, Paulo. Obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui, porque é um assunto, o Conselho Tutelar algo não muito entendido ainda, né, pela sociedade, e realmente algumas pessoas têm uma distorção da atribuição do Conselho, então acho que é de grande valia a gente ter esse espaço para falar um pouquinho também do que é o Conselho. E o Conselho, para mim, é um grande passo da democracia, que foi criado em 1990, né? Esse ano ele completa, o ECA, né? Completa 30 anos. E o que a gente faz, né, com isso? A gente garante os direitos da criança e do adolescente. É nessa parte com que o Conselho vai atuar. Muitos acham que o Conselho é para oprimir, para repreender, e não. Tanto os pais, crianças, adolescentes, nós estamos para conciliar e garantir que os seus direitos sejam efetivados. E que também que os outros órgãos, né, nós não atendemos as crianças, nós requisitamos que os serviços os atendam e, de fato, cumpra, né, com o seu papel dos direitos dessas crianças que são primazia, né, e são muitos violados, poucos eles têm esse entendimento, assim como os pais também. Muitos acham que vão para o conselho tutelar, vão perder suas crianças, e não, a gente vai atuar na negligência ou do Estado, ou da sociedade, ou até por parte mesmo da própria criança e do adolescente, é nesse sentido que nós vamos atuar. Legal. E a gente estava até conversando mais cedo, né? Acho que é importante as pessoas saberem que o conselho não é um órgão repressor, né? Pelo contrário, ele é um órgão de apoio, né? É um órgão de auxílio, inclusive, né? Às famílias nas questões que envolvem a criança, o adolescente, né, Michele? É isso mesmo? É isso mesmo. Né? Para falar de um jeito bem simples, vamos supor, uma família que está com... a mãe está tentando uma vaga na creche, né, a criança que tem a prioridade já de estar matriculada no ensino regular, e não está conseguindo essa vaga. Neste momento, que ela vai procurar o Conselho Tutelar, nós vamos auxiliar e requisitar que seja garantida essa vaga para essa criança, é um direito dela, né? Está lá no artigo
se eu não me engano, 244 do ECA, que diz, né, que é obrigação do Estado, do município, né, ceder esses direitos básicos da criança. Então, é nesse sentido que nós vamos atuar. E não na repreensão. Muitos pais falam assim, olha, vamos dar um susto na criança, né? Não, nós não somos bicho-papão, nós estamos aqui para garantir os direitos, para a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. Com certeza. E os pais que fazem tudo certinho e que buscam o melhor para os seus filhos também não tem que ver o conselho como um bicho-papão. É simples assim, né? As crianças são vulneráveis, precisam de uma atenção especial e existe um órgão que é responsável por cuidar para que essa atenção especial seja dada, né, Michele? Isso Inclusive, mesmo. uma das atribuições, obviamente, é zelar para que não ocorra o que a gente vai conversar hoje, que é a questão da criança e da violência da criança e do adolescente no ambiente familiar, mas que a gente sabe que infelizmente acontece, né? Isso Paulinha, mesmo. Paulo, dentro dos questionamentos que você já fez, das devolutivas da Michele, Michele, me corrija se eu estiver errada, eu também entendo que o conselho ele funciona como órgão que ele auxilia e assim ele direciona, porque às vezes os pais eles não sabem como resolver certas questões. Então eu entendo que ele também funciona como órgão orientador, né? Para que dê a essas famílias, de repente a quem não conhece quais são os direitos da criança e do adolescente, a possibilidade de que eles sejam assistidos de forma precisa, né? Então, eu entendo que existe esse auxílio, existe essa possibilidade de orientação, até para que essas crianças, esses adolescentes, tenham seus direitos garantidos. É importante falar isso também, né? É isso mesmo. Então, nós, na verdade, atendemos pais, orientamos pais e crianças, assim como você disse, a saber realmente dos seus direitos, saber qual órgão realmente requisitar os seus direitos, e nós damos esse direcionamento. Muitas vezes, eles mesmos, após um atendimento nosso, um aconselhamento, eles mesmos conseguem, por meios próprios, estar indo atrás dos seus direitos e efetivando eles. Outros, né, alguns casos já um pouco mais complexos, a gente acaba, nós mesmos, né, como órgão requisitor, solicitamos, né, para os órgãos competentes, né, direcionado naquela violação daquele direito daquela família, e através da nossa solicitação é que são garantidos esses direitos. Mas muitas vezes, porque os pais realmente não sabem aonde procurar, aonde se orientar realmente. Então, nós somos parceiros realmente dos pais, né? E não inimigos, como muitos pensam, né? Que pensam que é só para tirar a criança, e não, nós estamos ali para ajudá-los a garantir realmente o direito de seus filhos. com certeza. E já a gente entrando um pouco no nosso tema aqui da live de hoje, Michele. E a violência, de uma maneira geral, aí, contra crianças e adolescentes, como que ela normalmente ocorre aí no âmbito familiar, né? Quais são os tipos de violência? Qual é o tipo mais comum que a gente encontra? São vários tipos de violência, né? Como violência, maus tratos, violência física, né? Sexual, não tão conhecida, mas a psicológica. Então, é um leque grande de violências que ocorre contra a criança e adolescente. No nosso município, nós temos um grande número de violência contra a criança e adolescente sexual e maus tratos. E agora, em questão dessa pandemia, né, tem aumentado bastante, até assim, um número assustador, o número de maus tratos de criança e adolescente no nosso município. Com a questão do isolamento, tem evidenciado bastante o aumento da violência física. Da violência física. E a gente estava até conversando mais cedo, né, Michele? Quando a gente fala em violência, a primeira que mais se evidencia, muito provavelmente porque é a que mais aparece, é a violência física, em primeiro lugar, a sexual, que é muito falada, mas acho que uma que também é
ela é muito danosa e acho que é muito difícil de se identificar, é a violência psicológica, né? Ela pode se dar aí de muitas formas, né? E isso, a violência psicológica, ela é mais difícil de ser identificada, né, Michele? A gente chega a ter relatos de casos de violência psicológica, ou realmente esse tipo de violência ele é mais difícil de identificar, de ser relatado? Assim, a violência física, né, infelizmente, é visível, né? A gente consegue ver através de marcas, de hematomas, né, que acaba ficando pelo corpo da criança e do adolescente. A sexual é complexa também, mas quando há os denunciantes, né, quando as pessoas conseguem fazer as suas denúncias, a gente consegue identificar, e também a escola. A escola é uma grande parceira, né, nesse sentido de estar vendo comportamentos de criança através de um desenho, se ela deixou de ser assídua na escola. E a psicológica é mais difícil, sim, mesmo para a escola, que tem aquele olhar mais diferenciado para a criança, que está ali no dia a dia com ela. Porém, a gente vai verificar isso a longo prazo, a psicológica, que aí é onde acarreta muito a questão do suicídio de adolescentes, de automutilação. Então, esse aí a gente já pode ter certeza que que essa criança, esse adolescente, já vem sofrendo uma violência psicológica a um longo prazo, e que já não está aguentando mais e ela está explodindo de alguma forma, ela está pedindo socorro de alguma forma. Então, uma violência assim que é muito complicada de ser identificada, e poucas pessoas, né, deveriam, eu acho que tinha que ser mais abrangente isso, mais divulgado, tem um olhar, né, diferenciado para estar identificando isso. Muitas vezes acham que é porque a criança é rebelde, ou porque está com uma criação, e às vezes não, às vezes ela está pedindo um socorro porque ela realmente está sendo, né, o seu psicológico, o seu emocional está sendo abalado por algo na família, algum bullying, né, algo nesse sentido aí. E eu, na verdade, o meu comentário no início da live foi porque me chamou a atenção que esse texto que a Thaís postou e que vários conhecidos nossos eu vi aqui que compartilharam, até alguns alunos nossos, eu achei uma frase muito carregada assim do sentimento que a família, que tem que ser o nosso porto seguro, muitas vezes é uma fonte de medo, de terror, de angústia, de opressão. Eu achei aqui o texto, ele fala assim, ó: você que não pode postar foto com seu amor por causa da sua família, saiba que o amor de vocês também é real e genuíno. O que eu achei mais pesado foi assim: você não pode postar a foto com seu amor por causa da sua família. Né? Se fosse por causa da sociedade, seria medíocre, por causa das pessoas, seria medíocre. Mas assim, a gente vê que quem postou isso, postou num sentimento, né, de que, olha, eu não posso me expressar, eu não posso expressar minha orientação sexual, eu não posso ter orgulho publicamente da pessoa que eu amo por causa da minha família. Eu acho que isso é muito grave, a gente ainda ter famílias que oprimem nesse nível, né? Independente da orientação sexual, né? Eu acho também que assim, a família hoje ela está muito mecânica, né? Eu acho que as pessoas vê os seus filhos, mas de fato eles não enxergam ele como ele é realmente, os sinais que ele vem trazendo. Eu acho que está faltando muito, muito mecânico, falta aquela afetividade, falta mais a humanização realmente. Hoje é tudo, o filho pede atenção do pai, vamos brincar um pouco, mas não, ele está ali preso na rede social, no seu celular. Então, é aquilo que eu falo, é o choro do silêncio, né? Eles vê a criança ali, mas de fato não os enxergam, né? Como crianças, como sujeitos de desenvolvimento, que precisa ter um cuidado essencial, precisa ter um zelo, né? Porque o que reflete na infância, o que eles aprendem na infância é o que eles vão refletir, né? Quando adulto, e também com os seus filhos, e a gente tem que prestar muita atenção no que nós estamos passando para ele, né?
como, que forma, que carinho é esse que estamos passando, que atenção, cuidado que estamos dando a ele. Eu acho que falta muita humanização agora entre pais e filhos, esse contato mais físico, mais próximo, né? O brincar, o escutar, o deixar ela falar. Sempre a gente escuta assim, não, pai, não sei o quê, não, deixa depois, agora eu não posso. Nossa, isso lá na frente causa um transtorno enorme no psicológico dessa criança. Muito grande. Michele, ontem nós estávamos conversando sobre isso, né? Eu e a professora Raquel, o Guilherme, enfim. A gente estava falando sobre essas questões de memória afetiva, né? Então, assim, quando eu tenho muitas lembranças da minha infância que me fazem muito bem, né? Eu tenho momentos que eu recordo que são muito ricos e que eu quero guardar para a minha vida inteira. E quero compartilhar com as minhas filhas, com os meus netos, enfim. E num contexto onde uma criança ela sofre abuso sexual, violência física, violência psicológica, imagina a memória, o que essa criança ela guarda de memória e o que isso vai refletir nela enquanto adulto, né? Então, assim, às vezes, como você falou da questão da escola ser parceira, né? Parceira do conselho, trazendo orientações, pensando em soluções para alguns problemas. Então, assim, dentro desse contexto, é importante que, até nessas orientações, que eu tenho certeza que vocês acabam fazendo com as famílias, que assim seja propagado essas informações, né? Que às vezes eu imagino que alguns pais, algumas famílias, algumas pessoas acabem propagando esse tipo de violência, como a violência psicológica, por exemplo. Tem muita gente que não entende que você não permitir que uma criança se pronuncie, que ela questione, que ela argumente, ou de repente que ela manifeste a sua angústia, a sua felicidade, as suas necessidades, muita gente não entende que isso também é uma forma de violência psicológica. Sim. Né? Então, assim, é importante que dê esse olhar para a criança para que ela consiga se manifestar, que ela consiga demonstrar os seus medos, que ela consiga demonstrar as suas angústias, que de alguma forma tem um adulto que venha zelar por isso. De repente um professor, de repente a tia da limpeza da escola, de repente o meu professor, que de repente eu faço uma atividade física fora da escola. É importante que a sociedade como um todo, ela pegue para si essa responsabilidade, né? De zelar por esses direitos da criança. E eu percebo que, infelizmente, ainda existe um pouquinho de omissão, né, por parte do cidadão diante dessas situações. É verdade. É que muitos pais, né, responsáveis, eles têm seus filhos como propriedade, né? E não como sujeitos de direitos, e aí muitos deles acabam tendo seus filhos como saco de pancadas mesmo, né? E onde a criança vai procurar o refúgio? Eles vão tentar desabafar com alguém mais próximo, ou aquele que deveria ser os seus responsáveis por dar proteção. Não, às vezes ele vai encontrar na professora, igual você falou, ou num vizinho, ou numa tia que traz um carinho, né? E realmente é dever, né, da sociedade, do Estado, todos nós realmente temos por obrigação, por lei, de proteger nossas crianças e adolescentes. Tanto que a gente fala, né, que você não precisa ter suspeita ter certeza de uma violação de direito, uma simples suspeita, se você achar que aquela criança esteja sofrendo qualquer tipo de negligência, qualquer tipo de violência, que façam as denúncias realmente, ou até mesmo, se for parente próximo, um exemplo, né? A família está percebendo que aquele pai está violando, está gritando muito com aquele filho, que faça eles entender que existe uma lei, né? E que você pode estar conversando com ele e orientando, olha, nós estamos de olho,
né? E se caso, de fato, realmente houver a violação, nós vamos denunciá-lo e você vai vai ser tomadas providências e você vai pagar por isso. Então, acho que, bem colocado, como você disse, é um dever de todos, né? Nós precisamos tomar para nós essa obrigação de defender nossas crianças e nossos adolescentes. Isso mesmo, né, Michele? E eu acho que assim, essa questão da violência, da cultura da violência, já falamos algumas vezes aqui, eu já fiz alguns cursos, fiz até um com a Paulinha, né, sobre disciplina positiva na escola, né? Então, existem recursos que permitem que a gente eduque as crianças sem a violência, né? Sim. E isso é o mínimo que se espera para a evolução da sociedade. A política da força, ela não leva a lugar nenhum, né? E eu penso o seguinte, o indivíduo que acha normal corrigir os filhos batendo, tem que achar normal apanhar na rua, apanhar dos outros, apanhar da polícia, apanhar do chefe, né? Porque assim, as relações de força, elas têm que se dar pelo convencimento, pela razão, né? E isso tem que começar em casa. Uma criança que aprende que o mais forte pode mais, o mais fraco pode menos, ele vai ser um adulto agressor. Se ele for policial, ele vai ser um policial violento. Se ele for um professor, ele vai ser um professor opressor, né? Esse ciclo de violência, ele nunca acaba, né? Acho que isso é importante, o papel dessas ações de conscientização que a gente tem tentado fazer é super importante. E acho que casa até com uma pergunta aqui, se não me engano foi o Tiago, nosso aluno Tiago Lohans, que mandou essa pergunta. Eu vou resumir, que basicamente ele coloca o seguinte, segundo dados aí da World Vision, eles estimam aí que a violência envolvendo crianças entre 2 e jovens até 17 anos tende a aumentar nesses próximos meses de 20% a mais de 30%, em função principalmente aí desse confinamento em casa, aí, do isolamento das pessoas dentro de casa. E o que ele pergunta? Se existem medidas que o Conselho Tutelar tem feito, pode fazer, para tentar prevenir que isso aconteça ou para tentar, de alguma forma, amenizar essa questão da violência, ou se a atuação do Conselho Tutelar ela só ocorre no caso concreto de violência, por denúncia ou pelo que é que seja. Então, existem ações de prevenção? Como que é feito esse trabalho preventivo aí pelo Conselho, Michele? Na verdade, o Conselho ele atua através das denúncias, né? Ou através bem pelas denúncias dos direitos humanos, ou às vezes direto por nós mesmos. Nós não conseguimos trabalhar com a prevenção, porque existem outros órgãos, né, que fazem esse trabalho, como o CRAS, né? Que tem um centro de convivências, eles têm esse papel de prevenção. O Conselho, nós vamos atuar mais realmente através das denúncias. A partir do momento que as denúncias chegam até o Conselho, é que nós vamos atuar. A gente vai, verifica se é realmente isso, o que realmente está acontecendo, né? Chama esses pais ou o violador para a conversa, ouvimos a criança ou adolescente, né? Quem tiver com seus direitos violados, eles passam por um atendimento e a partir daí sim a gente começa a tomar as medidas, ou encaminha para serviços como o CREAS, que faz o atendimento para crianças e adolescentes já que têm um direito violado, ou o CRAS, que vai trabalhar na prevenção. E realmente ele tem razão. Os números é assustador, e eu tenho certeza que, infelizmente, que depois da pandemia vai aumentar muito mais. Só para você ter uma ideia, como nós já falamos anteriormente, conflitos familiares, nós tivemos já no mês de janeiro, que nem tinha começado a pandemia assim, né, estourada realmente, 93 casos de conflito familiar. Já em relação a isso, os maus tratos, no mesmo período de janeiro a abril de 2019, para janeiro e abril de 2020,
O ano passado nós tivemos 16 casos de maus-trato registrados no município, casos esses que chegaram até o conselho, fora aqueles que a gente não conseguiu, não tem o conhecimento. Este ano, por este período, já foram 57 casos registrados de maus-tratos, de denúncias que chegou até o conselho tutelar. Então, assim, é um número assustador. E aí, o que acontece? A gente vê que as crianças pequenininhas, elas são sozinhas, né? E fica difícil, não tem aquele entendimento do que é o certo, do que é o errado para se proteger da violência, né? E, no modo geral, elas se sentem até culpadas, porque o pai o agrediu, a mãe agrediu, e elas se sentem até culpadas, achando, nossa, eu fiz alguma coisa errada, né? Eu acho que falta também, até meios de políticas públicas que deveriam investir um pouco mais nisso, né, para que as crianças tenham mais conhecimento na linguagem dela. Os adolescentes, eles já conseguem ter um discernimento melhor do que é certo e é errado. Então, eles já conseguem perceber, olha, isso aqui não é legal para mim, então tem uma coisa errada, aí ele já vai contar para um amigo. A mãe desse amigo, muitos casos chega assim para a gente também, que ele desabafou, olha, meu pai me bate, minha mãe, ou o meu padrasto. E aí, essa outra família que recebeu, ouviu essa denúncia, que chega até nós. Então, assim, eu acho que falta bastante políticas públicas, realmente, para investir nisso, para que seja, de fato, né, nas escolas, que levem esses assuntos até a escola, para que possa ter um melhor entendimento em reunião dos pais, para que os pais saibam realmente quais são os direitos dos seus filhos e quais são os seus direitos como pai, seus deveres também, o que pode, o que não pode, né? Porque muitos deles, quando a gente fala, é o ciclo, né? Eles foram criados dessa forma e acham que vai criando da mesma forma como eles foram criados há 30, 40 anos atrás, está fazendo certo, e não é. A gente escuta muito assim, na minha época eu apanhava muito, né? E estou aqui É normal. viva, graças a Deus que você teve oportunidade, mas hoje nós temos o ECA para evitar, porque assim, traumas horríveis, temos muitos idosos hoje, né, que carregam um peso muito grande psicológico de traumas vividos na infância. Então, acho assim, as pessoas, acho que né, as políticas públicas do nosso município também, eu acho que teria que ter um engajamento melhor, e em relação a isso, a questão de conscientizar, né, de informar realmente as crianças. Nós somos 5 conselheiras apenas no município. Como eu falei com você, né, anteriormente também, no ano de 2019, nós tivemos quase 6 mil atendimentos, né, de casos que chegou ao centro tutelar. Esse ano eu tenho tabulado já, de janeiro a abril, foram 1.010 casos. Então, assim, é muita situação, acho que, assim, para o Conselho Tutelar, eu acho que está pouco, acho que nós já estamos até em discussão, né, com o governo aí para que conseguimos abrir um novo colegiado no município, porque a demanda está muito grande. Nossa população tem um crescimento grande, fora as crianças de trânsito que vêm para o nosso município, né, que são crianças de outros municípios, que vêm passear em Bertioga. Então, é uma demanda que a gente atende bastante também. Nós temos uma rodovia que corta a nossa cidade, que é a principal rota de tráficos de crianças e adolescentes. Infelizmente, é verdade, a Rio Santos a gente tem alguns casos nesse sentido também. Então, assim, a sociedade como um todo, a gente precisa realmente se unir, ter um olhar diferenciado, ser mais humano realmente, né? Aí o pessoal fala, não vamos meter a colher na briga dos, vamos meter sim, principalmente se tratando de criança e adolescente. Nós precisamos nos unir para proteger quem vai ser o futuro da nossa cidade, né? Do nosso país. O que será de nós lá na frente se só batermos, espantarmos, xingarmos, não der oportunidade de trabalho, de escola? Então, assim, eu acho que cada um realmente precisa parar um pouquinho, pensar e fazer realmente o que é o seu papel. Com certeza. Michele. Paulinha? Oi. Oi, Paulinha. Oi. Michele, você tocou, na verdade, a sua fala me fez lembrar
de alguns assuntos que, inclusive, eu já discuti com os meus alunos em sala de aula, né, na faculdade. Eu sempre até trouxe alguns exemplos bem ricos, onde eu ouvi muitas vezes, de repente, durante a minha infância, a minha adolescência, algumas situações onde, de repente, o vizinho estava vendo o filho da vizinha fazendo alguma coisa errada, e eles vinham com essa fala, né? Olha, vou ficar quieta, vou ficar quieto na minha, porque eu quero arrumar problema na minha cabeça, né? E dentro desse exemplo, eu trago para a sala de aula exatamente isso que você falou. A responsabilidade é de todos nós. Todos nós, enquanto cidadãos, nós temos que zelar pela integridade dessa criança e desse adolescente, né? Então, quando a gente toma para nós mesmos essa responsabilidade, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Aí, é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como você acha que a escola ela deve participar ativamente como parceira do conselho? Quais orientações você daria para que as escolas, né, os professores, eles realmente fossem parceiros do conselho, a fim de zelar pela integridade dessas crianças e desses adolescentes? Nós temos uma lei, né, recente que até 3 faltas consecutivas, né, imediatamente precisa ser comunicada ao conselho tutelar. Isso já foi um grande avanço também, porque às vezes crianças ficavam meses fora da escola, né, não sabiam nem o porquê, e não era comunicado. Então, não tem como, se não chega a denúncia até o conselho, nós não temos como ir verificar se é de fato ou não, porque nós nós não saímos em campo, em rua, né, para ficar procurando, batendo de casa em casa. Então, a escola é uma grande parceira já, porque é ali que a criança passa a maior parte do tempo, é ali onde ela consegue ter confiança no seu professor ou alguém da escola, algum funcionário que ela identifique, e ela vai trazer as situações. Então, assim, a gente pede, né, a gente conversa bastante aqui com o secretário da escola municipal, já tivemos a oportunidade também de falar com o Estado para que oriente realmente os professores, que muitos têm medo, né, de denunciar também, ou de estar passando por cima de alguma hierarquia, ou passa para a direção da escola, e a escola fala assim, não deixa isso quieto, não vamos mexer. Não, tem que mexer sim. Então, assim, como eu estava falando, a escola, a professora, ela já sabe o comportamento daquela criança, a rotina dela. Então, se ela chegou um pouco mais quietinha, é bom observar, tentar descobrir o porquê. Se ela não quiser falar, mas mudou o comportamento, através de um desenho, né? Se ela chegou com alguns sintomas, com alguma marca, muitos mentem, né? Muitas crianças, o agressor já avisa, olha, se falar para alguém, ameaça alguém muito próximo a ela, então ela vai ficar com muito medo. Então, a criança chegou marcada, faltou muito, né? Esse sentido, assim, acho que precisa, qualquer situação diferente da rotina daquela criança que a pessoa na escola venha se identificar, que faça a notificação para o conselho tutelar, pode ser anônimo, se quiser se identificar, se não é só dizer, olha, eu prefiro anonimato, a gente não passa informação nenhuma de quem foi que passou essas informações para a gente. Então, assim, mas é de extrema importância. Eu acho que a principal porta, e até uma das maiores denúncias que chegam ao Conselho Tutelar é através da escola. E agora, em época de pandemia, a gente tá perdendo bastante isso, porque não tem esse contato, né? A gente não tem visto as professoras, né, os funcionários, ele não tem esse contato físico com os alunos. Então, infelizmente, após pandemia, a realidade de violência vai mudar completamente. Eu tenho certeza que, infelizmente, vai dar um tibum assim que os números vão ser alarmantes. Principalmente a questão da violência sexual, né? A violência sexual, porque ainda criança também sente prazer, né? Então, se ela já é molestada quando pequena, e ela não tem um outro, tem um olhar diferenciado para identificar
e fazer a denúncia, ela não vai saber que aquilo é certo ou que é errado. Para ela é normal. Se ela foi acostumada com aqueles toques, aquela situação desde pequena, nós temos famílias, né, nós temos algumas pessoas que foram molestadas assim, dos 5 aos 12 anos. Quando completou, né, passou para a adolescência, que começou a perceber que aquilo que acontecia com ela era algo errado, que era uma violência. Mas enquanto criança não tiveram aquele olhar. Então, assim, a escola, ela consegue identificar melhor essa questão da violência sexual e ela consegue estar informando o conselho tutelar. Então, pós-pandemia, eu tenho certeza que a gente vai se assustar bastante aí, as consequências de violência vai ser bem gritante. E como você falou, né, anteriormente também, eu acho que vai demorar um pouco para voltar tudo ao normal. Então, assim, deixa a gente bastante preocupada em relação a isso, porque a gente sabe que tem crianças, adolescentes sofrendo aí, e infelizmente não chegam até nós e a gente não tem como fazer, como ajudar. E talvez lá na frente, quando perceberem que essa criança sofreu um tipo de violência, já pode ter traumas aí que pode ser irreversíveis, né, para a vida. Michele, logo no início desse período de isolamento, né, eu cheguei a conversar com um grupo de professores, né, a gente chegou a refletir acerca dessas situações e, assim, pontuando, né, olha, dentro da minha sala de aula, nesse momento de isolamento, nesse momento de confinamento, onde muitas famílias, muitas perderam seus empregos ou as suas rendas, elas foram diminuídas drasticamente, a gente chegou a pontuar dentro do nosso universo ali, quais crianças poderiam vir a sofrer mais com essa situação. Olha, a minha preocupação é com fulaninho por conta disso, disso, disso. A minha preocupação é com ciclano por conta disso e disso e disso. E, assim, eu confesso que, assim, eu falo isso com um nó na garganta. Isso me deixou sem dormir por alguns dias. Porque, assim, a gente que trabalha com criança, com adolescente, a gente consegue identificar isso, né? A gente consegue perceber. A gente consegue perceber, de repente, na reunião de pais, as crianças que elas são mais assistidas, que os pais se preocupam, aquela criança que a gente que tem o retorno dos pais. E eu tenho certeza, Michele, que essa angústia não foi só minha, não. Essa angústia, assim, foi de diversos professores, eu tenho certeza disso. Né? E, assim, era até um tópico que a gente ia conversar, de repente, os reflexos desse isolamento, né? Para essas crianças. E nós, enquanto escola, enquanto professores, a gente, nesse período, a gente fica meio que de mãos atados, né? Mãos e pés atados, porque a gente não está junto. A gente não está, nós não estamos vendo, a gente não está observando esse comportamento, até para orientar, até para ajudar de alguma forma. Então, isso é muito preocupante, sim. É verdade. Era isso que eu ia comentar com vocês e perguntar para a Paulinha se nesse formato atual, né, em que os professores estão tendo um acesso remoto, se vocês conseguem ter algum tipo de percepção, né, nesse sentido, ou se realmente uma das consequências dessa situação que a gente está é que o professor não tem mais como ter essa visão. Como é que você vê isso, Paulinha e Michele? Paulo, talvez, assim, só para, de repente, para complementar até o que eu falei, o que a Michele falou, enfim. Quando nós trabalhamos por um bom tempo dentro de uma instituição, dentro de um determinado local, a gente acaba criando vínculo com essas famílias, com essas pessoas, né? Então, assim, dentro desse universo, a gente consegue perceber essas fragilidades dentro dessas famílias. E, de alguma forma, a gente consegue dar a orientação até para que essa criança ela não venha sofrer e para que isso não chegue, de repente, ao conselho tutelar. Não
de repente, camuflando as coisas, né? Mas fazendo com que as famílias identifiquem que se ela não participar ativamente enquanto família, que tem obrigação de zelar pelo direito, pela saúde, pela qualidade de vida dessa criança, a gente vai sim acionar o Conselho Tutelar para que ele dê as devidas orientações para que essa criança ela seja assistida de forma adequada. A gente chega a fazer isso sim 1, 2, 3 vezes, né? 4, 5 vezes, quantas vezes for necessário. Então, a gente consegue perceber isso, né? A gente consegue perceber e, às vezes, com a nossa orientação, a gente percebe que o tratamento, né, muda drasticamente. Porque o intuito não é fazer com que, de repente, essa mãe, a gente venha acionar o Conselho Tutelar e essa mãe venha perder a guarda dessa criança. Que esse é o maior medo, né? O intuito não é esse. O intuito é fazer com que essas famílias elas entendam que elas são responsáveis por essa criança, né? Elas são responsáveis por esse menor. Enquanto responsáveis, eles têm que garantir saúde, direito à educação, que é levar para a escola todos os dias. Caso, de repente, a criança ela venha faltar, notificar a escola. Caso a criança ela venha apresentar, de repente, sei lá, alguma doença, algum indício de que algo esteja inadequado, a gente pedir para que a mãe ela verifique, oriente, olha, é importante que você leve essa criança ao médico para verificar o que ela tem, porque ela está apresentando essas características já 2, 3, 4, 5 dias, uma semana. É importante que a gente tenha esse retorno. Aí tá, algumas vezes eles são um pouco mais resistentes. Aí você fala, olha, você não está zelando pela saúde do seu filho. Então, você entende que você está prejudicando? Uma criança que ela não está saudável dentro da escola, ela não consegue se apropriar do conhecimento que é oferecido. Então, logo, essa criança ela vai ter algumas dificuldades. Então, quem tem que garantir isso é a família. A gente cobra de alguma forma. Aí é lógico que na segunda, terceira cobrança, se a mãe, de repente, a família não acatar as orientações, o que nós fazemos? Né? Eu falo isso dentro do meu grupo escola. Então, assim, nós chamamos a mãe e falamos assim, olha, nós conversamos com você 1, 2 vezes e, assim, você não cumpriu com as orientações. Então, assim, vou fazer um registro e vou pedir para que a diretora da escola encaminhe ao Conselho Tutelar. Né? Então, quando a gente chega nesse ponto, 98% das vezes não precisa chamar o Conselho Tutelar. Né? A família ela já muda drasticamente o seu comportamento. E assim, eu percebo que assim, não, mesmo diante dessas situações, na maioria das vezes não cria-se uma barreira entre a professora e a família. A relação ela permanece uma relação tranquila, né? Até porque houve a primeira orientação, a segunda orientação, de repente para vir o registro. Eu acho que é importante ser falado isso também. É isso mesmo. Muitos pais acabam violando os direitos dos seus próprios filhos por falta de conhecimento, realmente, por medo. Porque antigamente, não muito tempo, hoje ainda a gente escuta muito, se você não obedecer, eu vou chamar o Conselho Tutelar. A mãe fala que se deixar a criança de castigo e alguém denunciar, ela vai perder a guarda do seu filho. Então, muitos não procuram realmente o conselho com medo de perder a guarda. E não é isso. O castigo é uma forma, desde que não seja castigo severo, vocês precisam colocar assim a criança para pensar, né? Então, mas
E não é porque você tentou disciplinar o seu filho, colocando ele para entender o que ele fez de errado, que você vai perder a guarda dele. E, infelizmente, a sociedade hoje, ele aponta o dedo para o Conselho Tutelar como o vilão da história, realmente, né? E não é. Antigamente tinha, né, o comissionado do Fórum do Menor da Juventude, que sim, eles eram como polícia de criança. Conselho tutelar, não, nós estamos ali para, de fato, garantir os direitos das crianças e adolescentes, e que muitas vezes são violados por falta de orientação realmente desses pais. Então, é importante realmente essa parceria escola, família e conselho, né? A gente sempre se coloca à disposição também, porque, assim, como eu falei, a demanda é muito grande, mas, né, somos 5 conselheiras, 5 mulheres que atuam no Conselho Tutelar, e nós conseguimos, por um período, fazer algumas palestras em alguma escola, fazer participações de reuniões de pais também, algumas diretoras abriram espaço para a gente, para que eles conhecessem também quem é o Conselho Tutelar da sua cidade, e para que eles pudessem ver o que realmente eles podem procurar, né? Quando procurar o Conselho Tutelar. Eu acho que isso é muito importante também, a gente deixar, né, para quem está nos ouvindo, e não ter o Conselho como um vilão, como um bicho-papão, e sim como parceiros realmente da família, né? Com certeza. E sempre é importante lembrar, eu lembro que desde quando eu fiz a pós-graduação em violência doméstica, a gente já isso há quase 20 anos atrás, a gente já falava que o trabalho de tanto de prevenção quanto de combate à violência doméstica é um trabalho de atuação em rede. É um grupo de profissionais que tem que atuar coordenados. Talvez a própria deficiência de políticas públicas nesse sentido não viabilizam essa coordenação entre os órgãos, mas, né, entre os CRES, os CRAS, o Conselho Tutelar, as próprias Polícia Civil, Militar, o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as escolas, né? É importantíssimo a atuação das escolas, as associações de bairro, né? Todos esses indivíduos da sociedade civil organizada, eles precisariam ter uma coordenação, né, para que principalmente a prevenção primária, né, que é de conscientização, e aquela prevenção secundária, que, se não me engano, a secundária é a de diagnóstico, né, da população de risco, ela ocorresse de forma mais eficaz, né? Para aí, então, esses órgãos poderem, cada um dentro das suas atribuições, atuar, porque é difícil mesmo, né? Nós estamos falando de um cenário em que as famílias estão diretamente envolvidas e não tem um mecanismo simples que você possa. Eu penso que não é nem controlar, é conscientizar, né? Olha que eu com a Thaís, a gente estuda essa questão da disciplina positiva desde que meu filho nasceu, porque a gente sempre foi contra. Eu, pelo menos, minha mãe está até assistindo, te mandou um beijo, falou que é sua admiradora e está aqui me assistindo, Obrigada. está nos assistindo, ela sempre assiste a gente. Eu nunca apanhei, mas não é pelo fato de eu nunca ter apanhado e eu não saber o que é ter ser agredido, que eu não me preocupei com isso, né? A gente sempre, desde quando a gente até estava grávida, antes até, a gente planejando o Thales, a gente sempre defendeu uma educação não violenta. E aí, qual foi o grande problema que a gente encontrou? E que a Paulinha é uma das minhas auxiliares ao longo da vida aí com o Thales, porque as ferramentas de educação não violenta, elas são muito mais trabalhosas, né? E mesmo você estudando e todo dia reforçando, eu concordo, eu concordo, eu concordo, tem dia que você está de mais mau humor, às vezes a criança pede atenção do mesmo jeito todo dia, tem dia que você dá, tem dia que você dá um esparramo, e a hora que você vai ver, você já deu esparramo, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é que dá trabalho, e a gente tem que conscientizar primeiro as pessoas que dá, sim, para educar sem violência, que dá trabalho, ok, dá trabalho. Mas a gente pode caminhar para que isso aconteça, né? E eu acho que seria legal também um caminho que a gente pudesse abordar um pouquinho, aproveitando aqui
valiosa presença da Paulinha, que é a questão da violência contra a criança e do adolescente em outros ambientes que não só a casa. Porque na escola, a educação violenta também é agressão contra a criança. Sim. E não necessariamente a violência física. Um professor bater hoje em dia numa criança, a gente sabe que ainda existe em alguns lugares, mas que isso é um pouco mais raro, né? Mas o professor tentar controlar, por exemplo, uma sala de aula com violência psicológica é extremamente comum, é extremamente reprovável, mas que é uma ferramenta que, se a gente fizer uma enquete, tem muita gente que acha que é a solução. Ah, mas não tem jeito, como que você vai controlar 15, 20 crianças? É muito fácil, sendo mais atrativo do que todas as outras coisas. E como é que eu faço para ser mais atrativo? Estuda. Estuda e aprende metodologia ativa, aprende dinâmicas com criança, se qualifica. E aí a gente não pode passar a responsabilidade só para o professor. A escola também, que oferece recursos para o seu professor ter uma aula mais atrativa, né? Para o Estado, oferece para os professores da rede recursos para que a aula seja mais atrativa. E assim, aí não vamos trabalhar com utopia, vamos trabalhar com o que tem para o momento, né? Se numa sala de aula do Estado tem 30 crianças, eu vou ter que oferecer recursos para os professores auxiliares que ele tenha. Tornar uma aula atrativa para essas 30 crianças, porque eu ficar discutindo que o ideal era ter 8 e não 30, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Ah, tudo bem, não vai ter 8 e vai continuar do jeito que está. Né? Mas eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre a questão da escola, porque é uma coisa que me incomoda muito. É essa ideia de imaginar que as crianças, por mais que a gente trabalhe com os pais, a gente também tem que lembrar que a gente tem que trabalhar com as escolas para eu não me expressar mal, para que os professores saibam usar metodologias mais modernas na educação das crianças. Né? E a gente repensar que talvez a culpa é nossa, nós educadores, que educamos novos educadores, também temos que repensar isso. Eu sempre falo isso com a Paulinha, né, Paulinha? Então, Uhum. a gente tem que passar para esses meninos e para essas meninas que querem ser pedagogos, que querem ser pedagogas, que existem caminhos alternativos, que existem caminhos atrativos, que para cada idade existe uma metodologia mais atrativa, que o recurso que funciona para uma turma pode ser que não funcione para outra. Então você tem que ter às vezes 2, 3 recursos para passar a mesma coisa para turmas diferentes, né? E eu acho que isso é um tema importante. E o conselho atua também nas escolas. Você tem casos, às vezes, o contrário, de pai que reclama, que está insatisfeito com alguma abordagem da escola e o conselho tem que atuar na escola? Tem sim. Bastante, principalmente em escolas, tem alguns pais que acham que também a culpa toda é do professor, né? E o seu filho é sempre o bonzinho da história. E aí eles pedem muito, eles procuram o conselho tutelar porque a professora está perseguindo o meu filho. E aí, quando nós vamos, principalmente com o adolescente, isso, né? A gente vai verificar a situação não é bem essa, né? Só pegando um pouquinho o que você falou antes, acho que os professores precisam querer fazer a diferença realmente, né, na vida de cada um, de ser realmente o seu mestre, né, que fica, nossa, eu tenho, minha infância também não foi muito boa, foi uma infância de bastante violência, eu só acho que um exemplo de alcoolismo, de violência doméstica, mas hoje eu tirei para mim de que, como adulto, eu gostaria de cuidar de como não fui cuidada. Então, assim, por isso que hoje eu sou conselheira tutelar também. Eu trabalhei com a sua mãe, inclusive, no abrigo municipal aqui de Bertioga. Então, assim, lá eu tive uma dimensão maior da violação dos direitos das crianças. Então, pelo que eu passei na minha infância, pelo que eu aprendi, né, pela bagagem que eu tive no conselho tutelar, no abrigo, eu falei, eu preciso fazer algo mais. E por isso que eu estou aqui também como conselheira hoje para tentar amenizar o sofrimento de algumas coisas que eu passei na infância também, né? E eu tenho, assim, umas lembranças muito boas, igual a Paula falou também da infância, mas na escola, com professores que eu guardo até hoje, da terceira, quarta série, nomes de professores, tem alguns que eu tenho contato, né? Alguns já faleceram, outros não, eu tenho contato até hoje, a gente conseguiu se reunir um período através da rede social. Então, assim, é importante que os professores também tenham essa consciência, né, de que o que você vai passar
Você vai você vai ensinar para aquela criança, para aquele adolescente, vai ser o que ele vai levar pela vida. E você não pode desistir deles, né? Tem muitos que desistem. E é isso que chega muito no conselho tutelar. A desistência do professor com o aluno, falar, você não tem mais jeito, eu cansei de você. E uma coisa também, Paulo, que chama bastante atenção é a homofobia por parte de alguns professores, que isso também é uma questão que chega ao conselho tutelar, a questão da sexualidade dos adolescentes, principalmente, e alguns professores ainda não têm essa cultura, não sei como a gente pode chamar, de entender, né, a vida sexual desse adolescente. Então, homofobia, a gente tem bastante casos também que chegam no conselho que a gente tem que atuar nas escolas. E, infelizmente, a gente toma até algumas medidas bem com boletim de ocorrências, realmente, porque é caracterizado e eles acabam confessando realmente que não tem tolerância a isso. Então, Bertioga é aqui em casa, é em Bertioga, né, na nossa cidade, que acontece isso também. A homofobia é algo bastante presente nas escolas do nosso município. Legal. Paulinha? Quando você começou a instigar a Michelle em relação a isso, Paulo, eu me recordo quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer o curso de pedagogia, eu sabia até onde eu queria ir, de repente, dentro dessa área. Eu sempre me identifiquei muito com Fund 1, né? Fund 2, ensino médio, eu tinha ideia de que eu teria algumas dificuldades. Então, assim, eu falei, bom, eu quero ou educação infantil ou Fund 1, que eu acho que é onde eu vou conseguir desenvolver melhor as minhas habilidades, onde eu imagino que eu seja mais segura, né? Eu tenha mais competência para lidar, né? Então, dentro dessa área, a gente sabe que o vínculo que a gente estabelece com o aluno, ele é muito forte, né? Até porque o tempo que a gente passa dentro da sala de aula com esses alunos é um tempo muito grande. Então, assim, eu sempre tive a preocupação de ser um profissional, ser uma professora que os meus alunos tivessem prazer em ir para a escola, né? Então, assim, a partir do momento que um aluno ele fala para a mãe, eu não quero ir para a escola, de repente, a minha tia não é legal, eu acho que isso é uma coisa que me deixaria muito, 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 muito triste, porque eu sempre tive essa preocupação, né? Preocupação de oferecer para os meus alunos um ambiente prazeroso, um ambiente onde eles possam se manifestar, onde eles possam perguntar, onde eles possam brincar, onde eles possam conversar. E assim, como você e a Michelle também colocou, essa questão do aluno ou do professor, ele não ter estratégias, ou ele não ter comprometimento com esse processo. Aquela coisa de você, de repente, oferecer para um aluno uma aula mais significativa, uma aula prazerosa, uma aula onde ele consiga perceber que esse aluno ele está trocando, né? Trocando conhecimento, porque é isso que a gente faz na sala de aula, a gente troca esse conhecimento, né? Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, assim como tem profissionais ruins na área da educação, tem profissionais ruins na área da saúde, na segurança, enfim, isso existe em todos os lugares, né? Mas na nossa área, na área da educação, eu penso que, principalmente com esses pequenininhos, com educação infantil e Fund 1, né? Que são crianças, eles são indefesos, né? Os pequenininhos, educação infantil, e os maiorzinhos do Fund 1, eles ainda não têm maturidade em algumas situações para poder identificar alguns abusos, de repente, por parte dos professores ou por parte das suas famílias. Então, nesse cenário, se uma criança ela passa por isso dentro da sala de aula, com, de repente, um professor opressor, um professor tradicionalista ao extremo,
um professor resistente a isso, em casa, da mesma forma, olha só, nos dois ambientes onde essa criança ela teria possibilidade de se desenvolver com tranquilidade, ela vai ser marginalizada nessas duas situações, né? Então, assim, é importante que a gente reflita acerca disso. Para quê? Para que, de repente, eu, enquanto professor, eu consiga proporcionar aos meus alunos um ambiente saudável, onde ele possa se desenvolver socialmente, cognitivamente, afetivamente, de forma tranquila e favorável. Eu acho que a gente precisa pensar nisso, até porque eu também, assim, meus pais, eles também foram, eu diria, não sofri absurdamente na minha infância, mas eles foram muito rígidos, muito rígidos. E, assim, inclusive, meu pai, de repente, chegar, me entregar na sala de aula para a professora e falar assim, se precisar deixar ela de castigo, pode deixar. Não sei o quê. Sabe essas coisas, assim? Que, assim, para ele era algo super, hiper normal, né? Então, hoje em dia, o diálogo, ele é diferente, né? Ele precisa ser reconstruído. Então, às vezes, o professor, ele passou por essas situações, mas ele não foi resiliente o suficiente para, de repente, oferecer para os seus alunos uma situação diferente. Eu acho que é importante, acho que essa nossa etapa de trabalho, tanto educação infantil, quanto o Funde 1 e educação especial, que é também o lugar que eu atuo, eu acho que é importante esse processo de reflexão. Não que no Funde 2 não seja, mas é que no Funde 2 as crianças já têm repertório, né? Elas já sabem se manifestar de forma um pouco mais tranquila, então fica até mais fácil esse entendimento, tanto por parte, de repente, da família ou, de repente, do professor, quando há essa queixa de violência psicológica, de violência sexual. Então, os adolescentes, os pré-adolescentes, eles já têm esse repertório, já é mais fácil deles conseguir verbalizar e identificar. A criança e os bebês, né, eles não conseguem fazer isso. Verdade. Sabe outro tema que eu queria até para a gente depois já ir finalizando, mas eu acho que era importante a gente falar um pouco também. Na literatura, quando a gente fala também das modalidades de violência, a gente sempre tem que lembrar da questão da negligência, né? E nesse momento de pandemia, eu acredito que isso pode ser uma situação que seja muito possa ser agravada, né? Eu não sei como é que está, se existem dados sobre isso, mas assim, obviamente a gente sempre lembra que a questão da negligência é não prover os recursos necessários quando o é possível. Então existem famílias que, na verdade, alguns recursos não são possíveis e eles dependem de ações do Estado para que seja possível prover esses recursos, né? Mas a gente tem esses dados, Michele, como que você visualiza que está a questão da negligência com relação às crianças? Então, mesmo o pai que não é agressivo, a mãe que não é agressiva, a mãe que não é abusador, o pai que não é abusador, mas que é negligente. Nessa situação de pandemia, a gente tem um agravamento disso, por conta até do impacto das relações que se desenvolvem. E uma das formas que a gente estava até conversando hoje à tarde, né, que é uma das formas da questão de negligência, é a dificuldade de acompanhar as crianças nas aulas remotas, e tem muito pai que está abandonando, né? E isso, tecnicamente, é negligência, isso é abandono intelectual da criança. Então, acho que isso, para a gente finalizar, seria importante a gente conversar um pouco sobre isso, porque eu vejo que é um ponto dificultador, existe uma distância muito grande de realidades, inclusive culturais, de formação dos pais, e alguns têm mais facilidade, outros menos dificuldade, né? Então, essa questão do apoio intelectual e do apoio material às crianças, como que você vê que isso está, né, nesse cenário atual que a gente está vivendo? Então, a questão da pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E não tem chegado muitas situações nesse sentido da negligência de pais na escola. A escola, acho que ainda
Tá tentando até, os professores, eu acho que eles são super-heróis, realmente, estão procurando um mecanismo, tem uns que viram ninjas, né, para tentar levar o conteúdo para as crianças e adolescentes. Muitos casos de pais que não tenham acesso e que o município ou o estado não estão buscando um mecanismo para chegar, ele não está tendo acesso ao conteúdo escolar dos seus filhos, isso sim também é uma negligência por parte do estado ou do município. Então, que esses pais também possam nos procurar e estar informando, olha, eu não tenho acesso à rede social, eu não tenho acesso à internet, e o município, a escola do meu filho, não está conseguindo fazer com que ele siga, né, a grade escolar. Isso é uma negligência e precisa ser comunicado também ao Conselho Tutelar. E aí muitos pais também não procuram achando que é por conta deles, e não é. Então tem que ter esse entendimento aí. Quem é que está negligenciando? É o pai, é o responsável? É o município, é o estado? Então é importante que eles tenham a ciência de que se não estão colaborando para que nesse atual cenário os seus filhos continuem suas atividades escolares, eles precisam buscar auxílio sim para que essa situação seja normalizada. Por quê? Se eles permanecerem não levando seus filhos, né, não continuar a grade escolar, ou vou matricular o ano que vem, esse ano, não, isso é crime. Isso sim é uma negligência e eles vão responder por isso. Então, seja a distância virtual ou que busque o conteúdo na escola, as crianças precisam estar regularmente matriculadas e fazendo suas atividades como uma aula presencial, né? Porque senão caracteriza negligência e eles vão responder criminalmente por isso, sim. Né? Eu Acho acho que que a Paula pode até... esses dois pontos que você tocou, acho que é bom a gente reforçar. Eu lembro que um amigo meu me perguntou uns tempos atrás, preocupado. Ele falou, olha, a escola do meu filho não está oferecendo nada, não está tendo nada, e ele está matriculado, acho que eu vou tirar da escola e matriculo o ano que vem. Ele falou, mas eu tenho um problema, ele tem mais de 4 anos, ele é obrigado a estar na escola. Se eu deixar ele lá só matriculado, tá bom? Eu falei, não, não tá bom. A lei não exige que você deixe matriculado. Eu achei fantástica a sua colocação. Ele tem que estar matriculado e participando das atividades. E se a escola não está dando atividade? Vai no conselho tutelar e fala, ó, meu filho estuda em tal escola e essa escola não está dando atividades para ele. Né? Acho que independente das questões contratuais, se a escola é particular ou das questões públicas, se a escola é pública. A escola tem que oferecer os mecanismos. Assim, a gente está vivendo isso, né, Paulinha? Que nos todos os níveis de educação, a gente tem que apresentar o plano A, B, C, D, E, F, G e H. Exatamente. Mas algum desses planos tem que se adequar. E se até o H não der certo, a gente continua o alfabeto e tenta adequar de uma forma que minimamente envolva todos no processo até que isso passe. Foi bom, né, a gente ter tocado nesse assunto. Eu trabalho numa instituição municipal e numa instituição estadual. Então, assim, nas duas instituições nós temos conversado muito sobre isso, né, para que nenhum aluno fique para trás. Né? Então, assim, a gente criar mecanismos que a gente possa, em uma privada, desculpa, que a gente possa criar mecanismos onde a gente consiga atender todos os nossos alunos. Então, assim, no estado, a gente está em processo de busca ativa, né? Depois que foram criadas as salas, onde os professores estão disponibilizando atividade, onde enviando, cadastrando alunos, teve um período de entrega de material para os alunos, entrega de prova diagnóstica para que as famílias devolvessem. Então, assim, agora a gente está em processo de busca ativa, né? Quem ainda não entrou na plataforma que foi criada, quem não veio pegar material, quem não veio pegar a prova diagnóstica. Então, assim, a escola agora está fazendo essa busca ativa. Por quê? Porque a gente sabe que alguns alunos não têm acesso à internet, de repente não tem o celular, a mãe vai, os pais vão trabalhar, ele fica em casa sem celular, não consegue entrar. Então, assim, a gente está, nós estamos pensando em todas essas questões. Mas, assim como a Michelle colocou muito bem, a escola, independente de ser pública ou privada, ela tem que criar mecanismos para atender todos esses alunos,
né? Então, assim, seja se o aluno não tem recurso para, de repente, colocar essas atividades lá na plataforma que foi criada, que de repente ele mande lá pelo WhatsApp, que de repente ele peça para alguém levar na escola para entregar para os professores, que peça para um colega tirar foto e mandar, enfim. As escolas, a sua maneira, elas têm que criar mecanismos para que nenhum aluno fique para trás, né? Isso mesmo, e os pais, né? Se a escola cumpriu com o seu papel, correu atrás de mecanismo para que seu filho não fique sem as atividades, ele tem por obrigação de exigir que seu filho, de acompanhar, né, as lições, as atividades que são propostas a ele e ser entregue nos prazos correspondentes. Caso isso não aconteça, sim, também é uma negligência, né? Ele está deixando de prover a necessidade básica de seu filho. Então, Paulinha, bem colocado, nesse sentido, a hora que vocês esgotarem todos os recursos, o porquê que não participou da plataforma, porquê que não entregou a atividade, esgotou todas as alternativas, né, os mecanismos da escola, aí informa o conselho tutelar, que aí nós, né, vamos atrás e ver se é por o que aconteceu com essa família, por que não deu um retorno para a escola, como que a escola não conseguiu, o que está acontecendo, né? A gente vê a realidade de que essa é uma omissão dos pais ou se do próprio aluno também, né? A gente precisa entender, mas que seja comunicado sim o conselho tutelar, como se fosse na aula presencial, né? 3 faltas consecutivas, se comunica o conselho. Então, nessa novo cenário que a gente se encontra, a gente também está dessa forma. Esgotou todas as alternativas, as possibilidades, o aluno sumiu realmente, não cumpriu com as suas tarefas, né, que foi proposta, também se comunica que nós vamos lá para dar o suporte para a escola também, para ver o que realmente está acontecendo com essa família. Né? Legal. Gente, e essas orientações, Michele, eu também estou seguindo no município, né? O Núcleo de Educação Infantil. Assim, a nossa interação, ela é uma interação diferente, mas, assim, ao passo que a gente vai, de repente, interagindo com as famílias, a gente vai identificando quais são os pais que não dão retorno das propostas. Então, assim, a gente tenta fazer essa sondagem para verificar o que está acontecendo. Até com aquele olhar humanizador que você falou, né? Então, assim, por que ele não está dando devolutiva? Será que está tudo bem com essa família? Será que eles precisam de ajuda? Então, assim, é legal a gente ter esse olhar, porque, assim, é uma situação, é um cenário muito difícil para muitas famílias, né? Infelizmente, né, muitos está tendo perdas, né, de pessoas próximas, tem também a questão financeira, né, da família, que a gente, por isso que realmente esse olhar humanizado tem que, até por conta do conselho tutelar também, tá? Muitas pessoas acham, o conselho vai lá na minha casa, vai fazer, não, calma, gente, nós também temos esse olhar humanizado, a gente tenta entender a situação de cada um, né? O que não dá para acatar é violência, né? Violência física, agora alguns outros aspectos que, dependendo, a gente conversa e faz os encaminhamentos para o serviço, né? Às vezes falta, a criança não tem nem o que comer dentro de casa, como que vai fazer as atividades, sendo que está lá debilitada, muitos até com um histórico grave de anemia já, por falta, né? A gente já encaminha, faz os encaminhamentos para os órgãos competentes para que possam atender essa família, ela ter estrutura minimamente, né, para seguir com suas vidas durante esse período. E é isso, né? E, Michele, para a gente finalizar, me fala uma coisa, qual é o canal de comunicação que a população tem para fazer denúncias ou para entrar em contato, de uma maneira geral, com o Conselho Tutelar? Tá, o Conselho Tutelar, a nossa sede, né, fica ali próximo ao pronto-socorro, na rua Dr. Leonardo de Bona, 121. Nós atendemos de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Agora, nesse período da pandemia, nós estamos com algumas restrições, porém ninguém está deixando de ser atendido. Então, a gente atende por telefones, por e-mails, e a gente está fazendo o seguinte, as pessoas ligam, entram em contato, a gente vê qual é a demanda e nós vamos até a pessoa, para que ela não tenha que vir, para ficar se expondo, né? Durante esse período. E sempre tem uma conselheira lá de plantão durante esse período, e após as 17 horas, nós continuamos no plantão
porque é um serviço ininterrupto, então funciona 24 horas, porém não na sede, após as 17, só no telefone mesmo, que aí eu vou falar aqui para vocês, é o 99784-1325, telefone de plantão que funciona 24 horas por dia, ele não há interrupção, ele é ininterrupto. E também tem os canais do Disque 100, através do Disque 100, né, que é um recurso dos direitos humanos, que é muito usado, nós tivemos bastante denúncia através dos direitos humanos, que é anônimo também, você não precisa se identificar, assim como no conselho também, tá? Você ligou, você foi lá pessoalmente, fez a sua denúncia, você pede o anonimato e ele vai ser garantido. Assim como a Paula colocou também anteriormente, né, se você não se sentiu bem acolhido pelo conselheiro, se você se sentiu negligenciado pelo conselho, também cabe denúncia contra o conselheiro tutelar, porque nós estamos ali para atender, né? Nós somos escolhidos pela população para defender os direitos da criança e do adolescente. Então, se em algum momento houve essa negligência por parte do conselho tutelar, procura-se o Ministério Público e faça a denúncia lá também. Então, qualquer denúncia contra a violação de criança e adolescente, ou o Conselho Tutelar, ou Disque 100, ou pode também procurar a Polícia Militar ou o Ministério Público direto. Você poderia repetir o número do conselho, que eu vou colocar aqui nos comentários aqui do Facebook, para quem quiser anotar. Tá. Nós temos o fixo, né, que é o 3317 2503. Tá. E o plantão, que é 99784 1325. 99784 1325. Isso. Esse é 24 horas. 99784 1325, né? Isso mesmo. E, assim, a sede fica aberta, não é só para denúncias, né? Quem quiser ir lá conhecer também, ver o trabalho que é feito, como é feito, para entender melhor essa situação e ver de que maneira também pode nos ajudar, né, no combate à violência contra a criança e adolescente, que nos procure lá, sempre vamos estar de portas abertas para receber a todos. Muito bem, vamos colocar aqui o Disque 100. Muito bom, Michele. Michele e Paula, acho que foi muito proveitoso, muito gostoso aqui o nosso encontro. É um tema bastante relevante e o canal aqui da Five Live continua aberto para o Conselho Tutelar, para você, para as demais conselheiras. Se vocês quiserem, a gente pode agendar outros encontros para falar sobre temas relacionados à criança. A gente pode ter um canal específico para falar de direitos da criança, do adolescente. E vai ser um prazer poder recebê-las aqui e conversar um pouquinho sobre esse tema, que é tão importante, né? E que diz respeito aos indivíduos que nos interessam, porque são eles que vão garantir nosso futuro, né? É uma nova geração bem educada, bem instruída, saudável física, emocionalmente, que vai garantir que a gente possa ter um legado no futuro, né, promissor. Obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, né, e é uma satisfação ter contado com a sua presença aqui. Eu que agradeço mesmo a oportunidade, né? E sempre que precisarem e houver, a gente vai estar aqui. Gostaria até de deixar um beijo aqui para as outras 4 conselheiras, né? Que é a professora Lau, a Maria Auxiliadora, Mariana Joy e Vanessa Ramos. Assim, são meninas que realmente não medem esforços, né? Que eu tenho muito orgulho de trabalhar com elas e elas fazem realmente a diferença. Juntas a gente consegue fazer realmente a diferença na vida de muita criança e adolescente aqui no nosso município. Um beijão assim para elas e para sua mãe também, Encarnação, que olha, a gente fez muita história também nessa cidade em relação à criança e adolescente no abrigo municipal aqui. Foi uma grande parceria ter trabalhado com ela, viu? Muito bom, obrigado, Michele. Paulinha, obrigado. De novo, uma alegria estar aqui com você nas nossas lives. A gente pode se encontrar um pouquinho, nem que seja à distância, né, Paulinha? Obrigado. Imagina, Paula, é um prazer, né, participar dessas lives, contribuir com conhecimento, com informações. Também quero deixar um abraço para algumas das conselheiras que eu conheço. Lau, trabalhei com a Lau no CE, a Mariana, inclusive, eu a convidei para participar de uma das nossas lives.
A Mariana trabalhou comigo no José de Oliveira e a Maria Auxiliadora, nós estudamos juntas. Então, excelentes profissionais. Então, obrigada, Michele, também pelas suas contribuições e um grande beijo para vocês. Obrigado, Guilherme, Obrigada, Yuri. Paulinha. Guigo, obrigado também. O Guigo acho que vai voltar para se despedir do pessoal, mas obrigado novamente aí pela dedicação de vocês. De novo, foi um trabalho sensacional e os dois aí não poupam esforços para que a nossa live consiga acontecer aí e trazer esse pessoal bacana para conversar com vocês. Valeu, Gui, valeu, Yuri. Legal. Legal, obrigado. Pô, tava aqui preparando material aí já da próxima semana, que eu vou falar já a programação para você que está acompanhando a gente. Na segunda-feira, a gente vai ter um tema super legal com duas pessoas que participaram. A gente já fez uma live com eles e foi um sucesso. Acho que foi um dos top teams aqui das nossas lives, que é um assunto que, né, ele é muito abrangente, e a gente vai falar agora de um assunto que também é totalmente funcional, como eu tenho sempre falado, que na segunda-feira, dia 15, a gente vai estar com a professora Paulinha, com o professor Fabrício Demigliano, a professora Karen, a Patrícia Murayama, Fátima Teles e a Daniele Antunes participando com a gente. Vai estar falando sobre, olha que legal, EAD na prática, pais e educadores juntos. Nesse momento, né, como a gente precisa dos pais, né, para estar acompanhando esse ensino remoto, que é uma coisa totalmente diferente, ainda mais para as crianças. Então, é um tema muito legal, muito relevante para o pessoal estar assistindo. Aí, já na terça-feira, dia 16, a gente já tem uma roda de debates que vai falar com métodos alternativos de solução de conflitos ambientais, e só profissional de alto gabarito mesmo. A gente vai estar com o professor e doutor Gilberto Passos Freitas, que é desembargador aposentado, também o doutor Wallace Paiva, que é subprocurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, e outros 6 debatedores aí com um currículo extenso nessa questão ambiental, com a mediação do professor Paulo. Aí depois, na quarta, tem a estreia do nosso programa aqui, que vai ser o OAB 360, que é como se preparar para a OAB e concursos, com o nosso ex-professor, foi professor aqui da casa, hoje mora em outra região, mas vai estar passando um pouquinho do conhecimento dele, que é o professor Rogério Agostinho. Obrigado, professor, por ter aceitado essa participação com a gente. Na quinta, tem a estreia de outro programa quinzenal, que é sobre saúde mental. Aí depois a gente vai passando durante a semana, e muitos outros que daqui para frente. Aí hoje foi a nossa 16ª edição do Fab Live. Michele Russo, obrigado aí pela sua participação, sucesso aí, muita força à frente aí desse órgão que é tão importante aqui para as crianças e adolescentes, não só aqui de Bertioga, mas do país inteiro, né, como faz o Conselho Tutelar. Segunda-feira a gente está de volta. E obrigado a todos, Paulinha, Paulo, Yuri também, obrigado mais uma vez, a todos que participaram aqui, deram sua curtida, mandaram boa noite também, fizeram perguntas, muito obrigado a todos. Até segunda-feira, então. Beijinho. Valeu, Gui. Segunda, gente. Até. Tchau, gente. Obrigado, obrigado.